Determine o principal protocolo de envio de e-mail eletrônico. Letra A, FTP, letra B, SMTP, letra C, POP3 e a letra D, UDP. Bem, pessoal, quando a gente avalia os protocolos, vamos pensar um pouquinho nessa alternativa A e também no significado do termo protocolo. Quando a gente fala de protocolo, nós podemos conceber como sendo um conjunto de regras, de normas e também de padrões que indicam como será a comunicação entre um ou mais computadores nas redes de computadores. Então, a função do protocolo é simplesmente determinar padrões, tanto para o envio quanto para o recebimento em algumas situações específicas. Pois bem, quando a gente fala de e-mail, que são as mensagens de correio eletrônico, ali a letra A indicou FTP. O FTP é um protocolo que me permite a transferência dos arquivos do servidor para o meu computador ou ainda a transferência de arquivos do meu computador para o servidor. Esse é o protocolo FTP, que é conhecido como protocolo para transferência de arquivos. Ele não é um protocolo para envio nem recebimento de mensagens de e-mail ou de correio eletrônico. Não, ele é para transferência de arquivos do servidor para o meu computador ou do computador para o servidor. Portanto, a letra A ali não está adequada. Repetindo então agora a teoria. FTP, protocolo utilizado para transferência de arquivos do servidor para o computador cliente do usuário ou vice-versa, certo? Então, errado ali a nossa letra A de América, porque ele pede envio de e-mail eletrônico. A letra B indicou o SMTP. Bem, a função básica do SMTP é pegar uma mensagem de e-mail, que eu acabei de redigir, uma mensagem de correio eletrônico, e permitir o envio desta mensagem de e-mail. Quer dizer, permitir a saída da mensagem de correio eletrônico. Saída é enviar. Então, o SMTP, sim, é o protocolo para o envio das mensagens de correio eletrônico. Se a gente pegar a teoria dele, ele é o Simple Mail Transfer Protocol, é justamente o servidor ou protocolo responsável pela saída pelo envio das mensagens de correio eletrônico. Mas existem também aqueles protocolos que servem para o recebimento de e-mail. Por exemplo, existe um protocolo que me permite receber as mensagens de correio eletrônico e, ao mesmo tempo, esvazia a caixa postal do servidor em relação a essa mensagem. Esse é o chamado protocolo POP ou POP3, que permite, vou repetir, a entrada, o recebimento desta mensagem de e-mail, mas que, por padrão, esvazia a caixa postal do servidor. Esse é o chamado POP3, o Post Office Protocol, servidor ou protocolo responsável, como eu disse, pela entrada, pelo recebimento das mensagens de correio eletrônico, que por padrão descarrega, isto é, esvazia a caixa postal do servidor. Existe também um outro protocolo que também me permite o recebimento das mensagens de e-mail. Esse protocolo é o IMAP, que assim como o POP permite acessar, ler e receber as mensagens de e-mail. Só que com a diferença de que com o IMAP eu recebo as mensagens, mas ele não esvazia essa mensagem da caixa postal do servidor. Então, o Internet Message Access Protocol é o IMAP, também utilizado aí para a entrada dos e-mails, quer dizer, por padrão ele recebe, faz a entrada, mas não descarrega a caixa postal do servidor, não esvazia a caixa postal do servidor. Portanto, se a gente pegar a questão, falava sobre envio de e-mail eletrônico, a letra B é o gabarito, SMTP, porque o POP3 não é para envio, o POP é para recebimento de e-mail, então para enviar é o SMTP. Mas tem ainda aqui a letra D de Dinamarca nessa questão, falando sobre o UDP. E sempre que a gente fala sobre o UDP, a gente compara com outro protocolo chamado TCP. Tanto o TCP quanto o UDP são protocolos considerados protocolos da camada de transporte. E o TCP é o protocolo de controle de transmissão, muito utilizado na internet, e ele é usado para transmissão dos pacotes de dados, mas observa, ele é orientado à conexão, porque ele garante que os pacotes de dados sejam de fato recebidos na mesma ordem, na ordem certa de envio, certificando o seu recebimento. Por isso que ele é orientado à conexão. Já um outro protocolo da camada de transporte, chamado UDP, esse não é orientado à conexão. Por que ele não é orientado à conexão? Primeira dica, porque ele não verifica a integridade dos dados. Isso significa que o UDP não verifica se os dados que saíram da origem chegaram no destino na mesma ordem. Então, o TCP e o UDP
são protocolos da camada de transporte, não são responsáveis por aplicações dos usuários, eles não estão na camada de aplicação. Os dois estão da camada de transporte, sendo que o TCP é orientado à conexão, porque verifica se os dados chegaram no destino e verifica a sua integridade, e o DP, que também é da camada de transporte, não é orientado à conexão, porque não verifica se os dados que saíram da origem chegaram no destino na mesma ordem, por isso que ele não é orientado à conexão. Esse é o DP. Então, se a gente voltar para a questão, sem dúvida nenhuma, como ele foi específico sobre envio de e-mail eletrônico, isso corresponde a uma aplicação. Então, aí eu tenho que pensar nos protocolos da camada de aplicação. O UDP é da camada de transporte. Da camada de aplicação aqui tem o FTP, o SMTP e o POP3. O FTP para transferência de arquivos, o POP3 para recebimento de e-mail e para envio de e-mail, sem dúvida nenhuma, nossa letra B de Brasil, o protocolo SMTP. Questão interessante porque nós aproveitamos aqui e revisamos também a parte teórico-conceitual desses protocolos. Em vez da gente ficar só com a resposta certa, analisamos também os outros. Ok, pessoal?